Galera, futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira e dia de jogo do Vascudo, do Vascão da Gama. Hoje tem Vascão na Sul-Americana. E aí, para começar, pegando o termômetro de vocês, já solta a braba aqui embaixo nos comentários. Tá empolgado, tá animado pro jogo do Vascão logo mais, ou tá meio bolado, tá meio receoso? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? Inclusive, galera, para poder testar o seu conhecimento, essa camisa acabou de chegar para mim também lá na lojinha do Futebolaço. Você sabe me dizer qual camisa é essa e de qual ano? Deixa aqui embaixo nos comentários, quero ver quem vai acertar, tá bom? Voltando para o nosso vídeo aqui. Bom, galera, terminamos aí a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Tá passando para vocês aí na tela a classificação atualizada. O Bahia venceu a equipe do Ceará e o Vasco terminou a quinta rodada do Campeonato Brasileiro com 7 pontos na 8ª colocação. Só para parâmetro de comparação, o Vasco consegue atingir aí a pontuação de 7 pontos no Brasileiro na quinta rodada. Ano passado, o Vasco só foi conseguir chegar a seu 7º ponto no Campeonato Brasileiro na 9ª rodada. Então, com 4 rodadas de antecedência, o Vasco já bateu a pontuação do Brasileiro do ano passado. O que não quer dizer que a gente vai terminar esse ano melhor do que o ano passado. O ano passado nós fomos o 10º colocado, próximo inclusive ali de conquistar a vaga da pré-Libertadores, a última vaga ali, ficamos bem próximo disso, mas enfim, então essa é a situação. E aí, o que você projeta para o Vasco nesse Campeonato Brasileiro? A gente termina em 10º igual ano passado? A gente termina acima do 10º lugar? A gente termina abaixo do 10º lugar? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Queria fazer, galera, uma breve pausa aqui, porque eu vi que vocês se engajaram bastante para comentar no vídeo anterior sobre a questão da live do vídeo gravado. Ouvi muita sugestão e teve uma galera que fez uma opinião bacana. E eu não sei se vocês topariam fazer. Olha, para mim daria bastante trabalho e também não sei qual ordem seria melhor. Tentando agradar a gregos e troianos, lembrando que para a gente é importante a questão da live, por ter questões comerciais e também para atender uma carência de uma galera que gosta e curte isso em outros canais e gostaria de ter uma interação comigo, tá ao vivo comigo batendo papo, não aquela coisa mais fria, grava o vídeo, você assiste de casa ali, acabou. Me deram uma sugestão de eu fazer 2 pós-jogo, um gravado e um ao vivo. Quem quiser ver o ao vivo, vê o ao vivo, quem quiser ver o gravado, vê o gravado, quem quiser ver os dois, vê os dois. O ao vivo seria para bater papo. A questão agora é, vale mesmo a pena fazer os dois? E qual faz primeiro? Acaba o jogo, pega todo mundo ali no calor da emoção e vamos bater papo assim que acaba o jogo ali em formato de live. E aí, cabe essa live, eu gravo meu videozinho, né, aquele que vocês estão acostumados a ver, do pós-jogo meu gravado, e subo 2 vídeos, ou faço vídeo gravado e no outro dia, no dia seguinte, a gente faz uma live para poder bater papo na hora do almoço ali, para poder debater o jogo anterior, enfim. Então tô pensando ainda aqui, tá? Tem jogo do Vasco hoje, já deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, posso ir testando pra gente tentar chegar aí num denominador comum, tá? Lembrando que o conteúdo é pra vocês, vou procurar sempre fazer o meu melhor para atender vocês, beleza? Galera, vou trazer um pouco mais de detalhes sobre a partida entre Vasco e Lanús no nosso próximo vídeo, mas já queria adiantar vocês que a situação lá tá meio preocupante. Nos últimos 8 jogos do Lanús, ele vem de 7 empates, tá? Inclusive tiveram um clássico no final de semana agora contra o Banfield, que é o grande rival deles lá na Argentina. Vencia um jogo por 1-0, teve um pênalti marcado para o adversário, teve um pênalti marcado para si, o VAR foi chamando o pênalti no minuto seguinte. O Banfield empatou, o jogo terminou empatado. O técnico deles, o Pellegrino, está sendo muito criticado, muito cobrado. A torcida do Lanús pede inclusive a demissão do treinador. Eles são aí o 7º colocado do grupo deles lá no campeonato argentino. A Argentina agora divide o campeonato dela em grupos. Inclusive o Banfield é o vice-lanterna do grupo e eles acabaram empatando. E eles vencem 4 peças titular
importante, tá? O grande cara do time, o Walter Bol, tá fora já há um tempinho. O Alex Canelo também, inclusive ele marca um gol contra o Porto Cabejo, e nesse gol que ele marca ele sente ali uma lesão e desde então tá fora. O Gonzalo Pérez, zagueiro também importante dele, está fora, e o Lautaro Acosta. Ele só tem um reforço caseiro aí, que é o retorno do Felipe Pena Biafori, tá? Então todos esses jogadores aqui, são 4 titulares importantes, estão fora da partida contra o Vasco, treinador pressionado. Então apesar de estar bem na Sul-Americana, lembrando que esses 4 pontos que eles conquistaram, assim como a gente, foi contra Porto Cabejo e Melgar, tá? Então vamos ver como é que vai ser aí a sequência deles no restante do campeonato, tá? Quem vencer hoje assume a liderança isolada da competição, ou melhor, do grupo na competição. Beleza? Galera, caminhando agora para a reta final, queria dar mais uma pincelada na coletiva do Carille, porque tem alguns assuntos muito bons que eu queria dividir com vocês. Antes, lembrar os senhores aí que a Betfair é parceira do Vascão da Gama e nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Vai fazer a tua aposta no jogo de hoje, corre lá na Betfair, o link tá aqui ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço. Lembrando, ó, tem que ser maior de 18 anos e responsável, beleza? Dito isso, minha galera, vamos agora aqui virar a chavinha e vamos falar aqui da última coletiva do Carille, que eu disse para vocês que, na minha opinião, foi disparada a melhor coletiva que ele deu no Vasco aí. Agora a gente vai dividir em 2 momentos a coletiva aqui do Fábio Carille. Primeiro, ele vai ser questionado sobre essa sequência braba de jogos que o Vasco está tendo, 2 jogos por semana, se ele pretende poupar jogadores, revezar e rodar a equipe para esses próximos jogos, se ele poderia falar desses próximos jogos, se ele poderia falar qual é o planejamento, se tem alguma competição que é a prioridade. E um detalhe que me chamou muito a atenção, a questão da diferença da partida entre o jogo do Vasco e o jogo do Ceará, tá? A derrota para o Ceará marcou muito ali um primeiro tempo modorrento do Vasco, e ele foi questionado. Qual é o Vasco de 2025? Que Vasco a torcida, a imprensa, a opinião pública pode esperar? O do jogo do Flamengo ou do jogo do Ceará? E com esse elenco que o Carille tem em mãos, dá para garantir um campeonato brasileiro sem sustos e o Vasco avançando, indo longe nas competições de Copa? Então o Carille vai pincelar esses temas com vocês agora. Confere aí. Não tem prioridade, cara. Não tem. Vamos com o melhor que a gente tiver para o jogo de terça. Não me preocupa tanto terça para domingo e nem também domingo para quinta. Pô, a gente vai ter um tempinho a mais do que está sendo aí. Teve uma sequência de domingo, quarta, sábado, que foi a viagem lá para o Peru. Então, para esse jogo sim preocupa do Lanús. Depois a gente tem aí de terça para domingo, depois domingo para quinta, depois volta outra vez a apertar. Depois do jogo de domingo é que dia? Depois de quinta contra o Operário, já é domingo, né? Então aí sim. Então, pô, ainda bem que a gente vai ter aí um dia a mais aí para dar uma respirada de um jogo para o outro. Mas agora a nossa cabeça é sul-americana, é Lanús, e vamos com o que a gente tiver de melhor. Esse vai ser o trabalho. Conscientizar todos ali que a gente pode. Muitas vezes a gente fica muito preso ao jogo do Ceará, né? Mas fizemos 2 jogos anterior, que foi pela Sul-Americana com o Melgar e contra o Sport, que a gente fez um jogo legal. Contra o Melgar foi 1-0, mas criamos oportunidades que poderia ter sido muito mais. Só o Coutinho finalizou 8 vezes, acho que umas 3 claras, fora as outras chances ali que a gente teve. Era jogo que se fosse 3-4 não tinha nada de errado por aquilo que a gente produziu. Contra o Sport, a gente começa bem o jogo, 5 minutos antes de a gente fazer o gol, a gente se perdeu um pouquinho na partida e acaba fazendo o gol mesmo assim. Depois, falando de uma forma geral, fez uma partida muito legal. Ceará nada, muito pouco. E agora voltamos a fazer uma partida que tem que ser competitiva, concentrada, ligada. Mas a gente não pode levar isso só para o jogo de Flamengo, tem que ser sempre. Já chamei a atenção ali que terça-feira a gente tem um caminhãozinho de areia para descarregar. Sul-Americana, time da Argentina, a gente sabe da rivalidade, que a gente vai ter que estar inteiro para competir e jogar muito para conseguir um resultado positivo. Para fechar, galera, para mim tem a resposta mais emblemática dessa entrevista coletiva, é a última resposta dele, e vocês já vão ouvir que é o tema reforços. E eu já havia falado isso aqui no canal, mas eu vou chegar lá. Primeiro,
ele vai ser questionado aí para fazer uma análise do João Vitor e também a possibilidade de jogar num 4-4-2. Tá? Muita gente defende essa tese que o Vasco não tem que jogar com ponta, tem que jogar 4 jogadores no meio, fazer só o Verratti mais um atacante no comando do ataque. Então ele foi questionado se existe a possibilidade, se ele tem isso no radar dele em breve. E teve uma entrevista recente que o cara ele foi questionado se precisava de reforços. Ele disse que não, de maneira bem categórica. E ele foi questionado mais uma vez nessa entrevista coletiva. E ele abriu o coração e explicou. E para mim, cara, ele foi perfeito nessa resposta. E eu vou complementar logo na sequência após a fala dele, tá? Então, com vocês, o Carille sendo mais uma vez questionado. Você realmente não precisa de reforço, Carille? Você não quer que o Vasco contrate novos jogadores? Com vocês, Fábio Carille. Eu já fiz isso com o Paulinho, né? E para ser sincero assim, não gostei muito. Eu não sei se precisa treinar mais, para rodar mais. O Paulinho me deu muito na parte defensiva, mas faltou a gente criar e chegar ali principalmente pelo lado direito ou pelo lado esquerdo quando ele jogou. Então, para fechar espaço, essas coisas legal, mas para a gente agredir e ser assim, faltou um pouco, né? Talvez melhor treinado, melhor orientado, talvez possa sim, mas nesse momento não, né? Daqui a um pouquinho eu posso fazer um tripé com Coutinho para 2 atacantes, pode ser, né? Mas eu não vejo assim, vai ser muito difícil com as opções que eu tenho usar o Paulinho de lado novamente. A não ser que for para fechar durante o jogo, alguma questão assim, mas como início de ideia, um pouquinho difícil isso acontecer. O João Vitor é um jogador que eu que lancei ele no Corinthians em 2019, conheço bem. Ainda esse ano teve alguns altos e baixos, algumas decisões erradas, a gente tem cobrado para que ele erre menos, acerte mais, seja mais simples, zagueirar, igual fala lá no interior de São Paulo, né? Tem hora que tem que dar uma zagueirada. Zagueiro bom é zagueiro que não toma gol, né? Não importa como. Então, muitas vezes quer sair jogando limpo e se perde, enfim, em alguns momentos um bico também para zagueiro é legal. O Divan, né? Vencedor aqui sendo assim. Mas aí a orientação nossa, passar toda a confiança, porque tem algumas virtudes que para zagueiro é muito importante, bola aérea defensiva, velocidade, alguns detalhes que a gente sabe que é muito importante para zagueiro. Vamos matar esse assunto logo, que eu sei que deixou muito de vocês chateado, então agora a minha resposta vai ser um pouquinho longa. Quando eu acerto com o Vasco em dezembro, eles foram muito claros que não iam ter loucuras. Sabemos o quanto o futebol está caro. E sabemos, em nome do presidente aqui, toda a diretoria, o papel que eles estão fazendo para colocar esse clube em ordem. O pagamento vai ser em dia, vamos dar as melhores condições, mas não vai ter loucura. Então, em cima de uma reunião dessa, com o caráter que eu tenho, eu não posso ficar falando nada. Eu tenho que trabalhar com esse grupo, passar confiança, sabemos que podemos, né, em cima desse time. Então não tem que ficar aqui para a imprensa, não, porque eu preciso. Não, já foi falado em dezembro as condições do clube. Tá? Então, sim. Então eu não tenho que ficar aqui. Está satisfeito? Sim. Estou satisfeito, sim. Porque é isso que foi passado em dezembro para mim. No dia 19. Nas reuniões com o Felipe, com o Pedro, com o Marcelo Santana, que foi com os 3 que eu falei, várias reuniões antes de ter uma definição. Então é isso, gente. Né? Quero que vocês tragam. Sei que tem política, sei que tem isso, sei que tem aquilo, mas o Pedrinho vem fazendo um trabalho magnífico. Talvez esses 3 anos do Pedrinho não tenha um título, mas vai ser uma preparação para que o Vasco ali na frente volte a ter forte, volte a ser caixa, volte a fazer loucuras, que já fez ali atrás em outros momentos. Né? Então, está satisfeito? Sim, por isso. Nas reuniões que foram feitas, foi isso que foi falado e pronto. Se a diretoria chegar assim, opa, clareou, entrou um patrocínio, entrou não sei o quê, na janela do meio do ano, nós vamos e atacamos. Não é o caso até agora. Tá? Não é o caso até agora. Então, estou satisfeito sim, porque a conversa foi muito franca com os 3, e a esse grupo chegaram alguns jogadores que já deram resposta legal, outros menos, né, faz parte do processo de quem chega principalmente no nosso país, e é assim que a gente vai tocar, e eu acredito que a gente pode ir longe. Até onde eu não sei, mas acredito que possa. Só quero que a gente tenha um equilíbrio melhor. Não pode fazer um jogo aqui, outro aqui, não.
Eu prefiro que seja um time nota 6 todo jogo do que um jogo 8, outro 3, 8, 3, que tem uma regularidade. Essa vai ser minha busca em cima desse grupo. Bom, a situação é a seguinte, eu já havia falado isso aqui no canal. Foi bom ele esclarecer, ele, como ele mesmo disse, gastar alguns minutos a mais para poder falar sobre o tema. Primeiro, que eu acho antiético o funcionário do clube ficar expondo o seu patrão, seja de um clube ou de uma empresa, tá? A gente tem que entender que tem uma hierarquia ali de patrão e funcionário. Beleza? Primeiro ponto. Ah, Diego, então nenhum treinador pode pedir ou falar sobre reforço na entrevista? Não é isso. Tudo é a forma como se fala, tá? Bom, tô satisfeito sim com o meu elenco, mas claro, se puder chegar um novo jogador, sem falar posição, para não melindrar ninguém, seria legal. É uma boa resposta, tá? Você não tá ali pressionando, dizendo para a diretoria que teu elenco é uma porcaria, mas tá deixando claro que se puder contratar, é legal. Mas isso é óbvio, todo treinador, seja o Guardiola, o Carille ou o Zé Ricardo, ele vai achar importante ou legal sempre que ele puder ter um jogador novo. Agora, para mim era muito claro que ele só estava seguindo o protocolo, cara. E aí ele fez questão de botar panos quentes na situação e dizer, cara, o Pedrinho, o Marcelo Santana e o Felipe me explicaram a situação do clube na hora de me contratar. Ó, a situação é essa, a gente não vai fazer grandes contratações, o elenco é esse. Você quer vir trabalhar aqui? Quero. Então, o elenco é esse, não foi prometido nada diferente disso. Então ele, diante dessa conversa, ele não pode realmente reclamar. Tudo isso foi acordado no momento da contratação. E como ele mesmo disse, óbvio que há espaço para contratar, óbvio que dá para se chegar a novos jogadores, mas é o que ele tem para trabalhar, foi o que a diretoria prometeu e é o que está aí. Então ele vai ficar reclamando, dizendo que está insatisfeito com o elenco, causando inclusive contenda com os jogadores do próprio elenco, parecendo que ele está desvalorizando. Então para mim, cara, a resposta dele foi correta já as anteriores e protocolar. O que o Carille, eu já falei algumas vezes, peca, é que ele não se comunica tão bem. Ou não se comunicava tão bem, porque essa coletiva anterior eu gostei e essa para mim foi a melhor de todas. Então, acho que é isso, cara. Ele é muito enfático ao dizer que talvez a gestão do Pedrinho em 3 anos não ganhe título nenhum, mas é a gestão que está preparando o clube para ganhar títulos logo ali na frente. O Vasco está investindo em centros de treinamento, o Vasco tem pago suas dívidas em dias, o Vasco peitou a questão de abrir recuperação judicial e fazer acordo com seus credores. São Januário deve começar a obra e a reforma no ano que vem. As coisas estão caminhando. É porque, no final de contas, nós como torcedores nos prendemos e nos agarramos ao campo. Se a bola tá entrando, se a fase do time em campo é boa, nego cagando pro resto, quer nem saber como é que tá aí no restante das coisas. Mas, se tem muita coisa legal administrativamente acontecendo, mas o time em campo tá mal, a galera não tá nem aí. Essa é a verdade, a realidade nua e crua, tá? Então, há um processo. Então, é isso. Então, acho que o cara ele foi muito bem nessa coletiva. Gostei da postura e do posicionamento dele. E tô vendo ele uma postura mais firme, falando mais, se pronunciando mais, reconhecendo, inclusive, mais erros. Tá? Então, tô achando interessante. Percebi uma virada de chave nele na coletiva do Ceará para cá. Tá? Então, é isso. Quero ouvir vocês. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. O que vocês acharam da fala do Carille. E aí, para responder a pergunta que eu fiz no início do vídeo, essa aqui é uma camisa uniforme número 3 da temporada 2003-2004. Inclusive, você deu uma gugada aí, você vai achar o Edmundo usando essa camisa aqui. É uma camisa bem legal, ela é meio minimalista, ela é toda preta. Tem um ombro aqui dourado, ela não tem faixa, tá? Aqui as estrelinhas são em dourado também, ela tem uma faixa branca, preta, né, aqui furadinha. E atrás ela também não tem faixa, mas tem um número e o ombro embaixo todo em dourado. A minha tá um pouquinho mais gastinha, só tá a sombra do 8 e a sombra do ombro. Vou até ver se eu consigo recolocar aqui atrás o patrocínio, ó, a numeração e a marca da ombro como era anteriormente. Mas é uma camisa bem legal e veio pela lojinha do Futebolaço. Você que quer adquirir camisas antigas do Vasco, aquela camisa que você não conseguiu comprar na época, que você não tinha recurso, tá? Tem chegado muita coisa legal pra gente na lojinha do Futebolaço. Inclusive chegou mais coisas hoje aí, chegou mais capas 95, 96, tá? Inclusive, primeiro eu jogo as fotos, jogo as coisas lá no Instagram
e aí depois eu trago para vocês aqui no canal. Tô para lançar o grupo de WhatsApp da galera que quer comprar camisa, então tem muita novidade aí que eu tô trazendo para vocês esse ano. Tem muita gente realizando sonho. Tô enviando essa semana lá para São Paulo uma camisa do Carlos Germano de 98, verde, né? A de goleiro manga longa, o menino quase chorou, tá? Quando soube aí que a gente conseguiu a camisa para ele. Então tem muita coisa legal acontecendo aí, o teu sonho pode estar na lojinha do Futebolaço, beleza? Beijo no teu coração, espero vocês logo mais aí, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento que volta abaixo, tamo junto, valeu!